Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês, abençoados. Glória a Deus, não é? Meu nome é Maria, sou evangelista da graça de Deus que tem Cristo Jesus. Cristo Jesus, não é? Então, vamos fazer um apostolado, abençoado. Vamos aqui orar antes de entrar nessa ministração. Irmãos que vão entrando aí no canal, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, abençoados. Aqui, meu nome é Maria. Se inscreva no canal Graça sobre Graça Macedo. Vocês que vão passando aí, não me conhecem, então, meu nome é Maria, não é? Eu faço um trabalho evangelístico, Ministério Graça e Apostolado Santo André, São Paulo, é o ministério onde eu congrego, amém? E estou aqui neste canal por tamanha revelação da graça. Hoje nós vamos falar um assunto bem polêmico, porque eu acho que assunto pecado é um assunto bem polêmico que muita gente não entende. Muita gente não entende, mas para a glória de Deus, de fé em fé, de glória em glória, abençoado, nós vamos crescendo em graça, amém? É por isso que eu estou aqui. Eis o motivo de eu estar aqui, para trazer esse ministério, né? Ministério este que está oculto ainda, porque Paulo disse, né? O nosso evangelho está oculto. Por quê? Porque quando se lê a lei de Moisés, o véu está posto sobre os filhos de Deus, não é, abençoado? Então, se ler lei para o povo, o povo ainda está com véu. Povo de Deus, filhos de Deus, abençoados em Cristo Jesus, amém, abençoado? Então vamos lá, eu vou orar, abençoado. Pai, vou orar uma oração em graça, amém? Uma oração do Pai Nosso em graça, pelo Ministério Graça e Apostolado, amém? Uma oração que foi revelada para nós em graça, tá? Pai nosso que estais em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino. Veja que os verbos abençoados estão todos no presente, ou seja, tudo aquilo que Jesus Cristo já fez por todos os filhos, né, de Deus. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino. Foi feita toda a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste as nossas dívidas, fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós uma tentação senão humana, nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Então, amém. Todos dizem aí, né? Amém, tá certo? Amém é uma frase de concordância. Claro que se você não concordar, não testificar com o seu espírito, e você não vai falar amém, né? Muitas das vezes a gente sai por aí fazendo uma ministração e a gente diz anjos em seu favor. Muita gente fala amém, muita gente não fala, ou seja, não está recebendo. Amém. Amém é uma frase de concordância, tá certo? Então você não está concordando que o reino de Deus já chegou, você não acredita, você não está concordando porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então você não está concordando que Deus nos perdoou, não é? Então essa é uma oração em graça revelada a nós. Que Deus te dê espírito de sabedoria e entendimento que vai entrar aqui nesse apostolado. Amém, abençoada? Então tem um mover aí no canal Graça sobre Graça Macedo, né? Pecado, a crosta removida, não é? Pecado, a crosta removida. Hoje eu tô aqui com essa cadernetinha, abençoada, olha essa agendinha, né? Ela tem um elásticozinho assim, ó, tá vendo? Um elásticozinho. E eu anoto aqui tem coisas que eu nunca ministrei, abençoado, aqui tem coisas que o Espírito Santo falou direto no meu coração, né? Então, direto no meu coração, porque a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, ela dilacera a alma do espírito, ela separa a carne do espírito, juntas e medulas, não é? Então, o Espírito Santo fez uma comparação e me deu uma visão do seguinte, abençoada, é como se uma injeção em nossos ossos, entendeu? Transpassa, né? Por trás aqui a gente não tem, né, desse corpo humano, não há ossos, né? Então transpassa. Isso é um mover de Deus muito grande que não vai ser para qualquer um. Então, um dia eu estava na igreja, não é? No Ministério Graça e Apostolado. O ministro estava ministrando, não é? E aí eu recebi
essa manifestação do Espírito Santo, não é, abençoado? O Espírito Santo, ele me disse, perder a sua vida por causa de mim, né? Então, essa passagem, ela tá lá em Mateus 16, 25. Aqui, ó. O nosso mover hoje está aqui em Romanos 6. O nosso mover está em Romanos 6, ó. Romanos 6, Romanos 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, abençoados, nós perdemos a nossa vida, morremos, não é? Para ressuscitarmos com Cristo. Isso foi para mim, abençoado, tá gravado, tá até aqui, olha, a 22 de maio de 2022, o Espírito Santo enterrou a espada dele no meu espírito. Uma circuncisão tamanha que muitos vão morrer sem saber esse poder de Deus, não é? Então, Mateus 16, 25, vou até abrir aqui, né? Não é nem meu assunto, mas eu quero deixar registrado aqui. Mateus 25, olha, 22 de maio de 2023, de 2022, nós estamos em 2024. O ministro de Cristo estava ministrando e quando houve esse mover, eu sentada ouvindo, olhando para o púlpito atentamente a palavra, né? E eu levantei os meus braços, né? E eu queria falar a palavra até na hora, né? Eu acho que eu já falei isso daqui, abençoado, mas não houve esse mover, mas não tem problema, né? Tudo é a vontade do Senhor, amém? Então já temos um estudo sobre isso. Então eu vou compartilhar com vocês Mateus 16, verso 25. Mateus 16, verso 25. Não quero perder muito tempo aqui, amém, abençoado? Perder tempo entre as que a gente, com Deus a gente não perde tempo, né? A gente só ganha. Mateus 16, uma força de expressão. Mateus 16, verso 25, eu quero deixar registrado o que acontece com o Filho de Deus quando ele está lá no reino de Deus. O reino de Deus, ele chegou, não é? Então, o reino de Deus, né? Olha lá, ó, veio a nós o reino de Deus. Veio a nós o reino de Deus, né? Então, Mateus 16, versículo 25. Mateus 16, versículo 25. Jesus ainda segundo a sua carne, ó. Mas é a palavra que saiu da boca de Deus, olha lá. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Então nós temos que perder a velha vida para nós ganharmos uma vida nova com Cristo, amém? Então tem que perder a velha vida para nós ressuscitarmos com Cristo. Foi isso que aconteceu. Jesus morreu, nós morremos também. A carne morreu. Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos. O Espírito ressuscitou e hoje o Espírito é que vive com Deus. O Espírito vivifica, assim disse-me o Senhor. Então esse mover aqui, abençoado, não foi só uma letra. O Espírito Santo mesmo, hoje na Nova Aliança, o Espírito Santo mesmo dilacerou, não é? Ele enterrou assim a espada dele. Não foi só essa vez não, abençoado. Hoje eu estou falando sobre isso porque veio à tona, né? O Espírito Santo quis lembrar. Então, abençoado, em 2022, nós estamos em 2024. O Espírito Santo, não é? O Espírito Santo que hoje está em nós, um mover de Deus. Isso é muito... É um sobrenatural, abençoado, que acontece. Não consigo explicar, somente quem já sentiu ou sente é que poderá me entender. Nem todos vão entender, não é? Porque nem todos têm esse mover, não é? É sobrenatural, amém? Deus, o Espírito Santo está no nosso homem interior, tá? Certo, abençoado? Então eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Nós vamos ali para este mover de hoje, amém? Este mover de hoje que é muito edificante. A Igreja de Cristo, que somos nós e vocês, vai ser edificada com pedras preciosas, com prata e com ouro
Deus dará a sua graça aos humildes. Eu sei que você é humilde e abençoado. Deus não dará. Pode até acontecer porque Deus é poderoso, né? Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer, mas aqueles que resistem à graça, Deus dará a sua graça ao humilde. Hoje eu encontrei uma ovelha na rua, abençoados, pode dar também, né? Soberbo é uma obra da carne, né? Então a soberba abate o filho de Deus e depois de abater, o certo é ele cair, não é? Então a tendência é ele cair. Então, a graça de Deus será dada aos humildes. E ao soberbo? Eu sou soberbo, abençoado. Se Deus se mover para ele, ele também recebe a graça. Não quer dizer que ele não é um filho de Deus, amém? Ele está resistindo, ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele é altivo, não é? Eu acho que Provérbios 29 falou sobre isso já, né? Então, se eu estiver errada, depois a gente corrige aí, né? Então, abençoados, eu vou ler aqui com vocês, nossa ministração vai começar aqui nossa ministração vai começar aqui deixa eu verificar aqui, deixa eu procurar Pega a Bíblia, abençoado. Bíblia, ó, tá vendo? Eu tô procurando aqui um versículo, ó, o Espírito Santo vos lembrará. Mas é isso, quando a gente pega uma canetinha rosa, né, uma vermelha, a gente grifa o verso e a gente tá com a Bíblia, é muito mais fácil, amém? Então, quando o Espírito Santo não nos lembra, né, então a gente tem que marcar mesmo, marcar num papel, né, marcar na Bíblia com uma canetinha rosa, ou azul, ou vermelha. Então, Bíblia, papel e caneta, sempre abençoado, não é? Porque a mente é fraca, às vezes o Espírito Santo não lembra, então o mover é dele também, né? Então a gente aguarda no Senhor, amém? Então, abençoados, é isso, vamos prosseguir com a nossa ministração. Então, de fé em fé, de glória em glória, abençoado. 2 Coríntios 3:18. Quero começar com esse versículo que essa semana o Espírito Santo já me deu. Ó. De fé em fé, de glória em glória. 2 Coríntios, prestem muita atenção nesse apostolado hoje, abençoado. 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós com o rosto descoberto, não temos mais um véu. E todos nós, 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, somos transformados, abençoados. Nós fomos transformados de fé em fé, de glória em glória. Vocês vão ouvindo o apostolado sem sair do mover, porque é o Espírito Santo quem dá o entendimento, é o Espírito Santo quem ensina, é o Espírito Santo quem corrige, é o Espírito Santo quem exorta, é o Espírito Santo quem fala, é o Espírito Santo quem convence. Tudo nessa nova aliança é um mover do Espírito Santo. Amém? Então, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, tem que ter fé naquilo que está escrito. Se está escrito, você tem que falar, eu creio. Pode vir abençoado um anjo descer do céu, mas você tem que dizer, como está escrito, eu creio. Então, e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem,
como pelo Espírito do Senhor. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor, de fé em fé. Um pouco hoje, um pouco amanhã. Hoje eu não entendi, mas amanhã eu entendo, de fé em fé. Hoje eu não compreendi, mas amanhã eu vou ouvir de novo, então eu vou entender isso aí que Paulo está dizendo. Então, abençoados, amém? Então, glória a Deus por essa palavra, diga glória a Deus, que o Espírito do Senhor, né, venha sobre nós e nos dê entendimento desse apostolado, porque hoje vamos precisar, amém, abençoados? Então, abra suas Bíblias aí em Romanos 4, verso 25. Romanos 4, verso 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Pecado, a crosta removida, né? Você morreu com Cristo, ressurgiu um novo homem, que é o Espírito, não é? Então, Espírito com E maiúscula. Então, você morreu com Cristo, a carne morreu, a carne de Jesus morreu, não é? Ressurgiu, Jesus morreu e ressuscitou, a sua carne morreu, não é? E ressuscitamos com Jesus Cristo. Então, abençoados, ele foi entregue, ele quem? Jesus foi entregue por nossos pecados. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação, ou seja, ele perdoou os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação, ou seja, para o nosso perdão. Entendeu, abençoado? Ele foi entregue, Jesus foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Então, tem pessoas que não compreendem, então não há mais condenação em nós, porque ele ressurgiu para a nossa justificação. E justificados nós estamos, amém? Então, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo novo se formou. As coisas velhas já passaram, tudo novo se formou. Aleluia, tudo novo se formou. Aleluia, tudo novo se tornou. Tudo se tornou novo por causa ele foi entregue por nossos pecados, né? Então, o Filho de Deus hoje, ele não tem que ficar se achando um pecador. As igrejas hoje chamam a verdade que está oculta na igreja. Não vai falar a verdade, abençoado, para os filhos de Deus, porque os principais potestades de Efésios 6, não é? São principais potestades nas áreas celestiais que estão ocultando a verdade dos filhos de Deus, não é? Então eles querem que a massa, os pastores, né, e padres e todo mundo, eles querem que a massa fica indouta, sem conhecimento. Tenho certeza que vocês aí que estão me ouvindo, na igreja não fala esse assunto, mas nós vamos falar, por isso que vocês estão aqui, abençoados. A intenção desse ministério, do Ministério desse Apostolado, é ampliar a tua visão, não é? Esses dias eu estive escolhendo um óculos lá, então eles começam a falar de campo, de ampliar a visão, de não sei mais o que, não é? Então tem uma Bíblia aí também, né, que amplia a visão. Um dia eu vou comprar essa Bíblia aí, abençoada. Então a gente começa a escolher um óculos lá e eles falam, olha, esse óculos é assim, assado, você vai ver assim, você vai ver assado, vai ampliar a sua visão. Então, abençoado,
o mover do Espírito Santo, a intenção do Espírito Santo é fazer com que os filhos de Deus entendam o que é que Jesus Cristo veio fazer. Veio remir os pecados, remiu. Veio tirar os pecados, veio cravar na cruz, cravou. Veio tirar os pecados, tirou. Veio nos fazer nova criatura, nos fez. Então isso é que Cristo veio fazer, não é? Então, olha lá, ó. Lá em Romanos 6. Romanos 6 vai ser o texto nosso, Romanos 6 vai ser o nosso texto central. Colossenses ali, ó. Colossenses 2. Estamos justificados diante de Deus, estamos perdoados. O Filho de Deus não tem que achar que é um pecador. O Filho de Deus não tem que achar, perdoa, Pai, pelos meus pecados. Não. Ele já perdoou, ele já justificou. Colossenses 2, verso 3. Colossenses 2, verso 3. Está oculta a verdade. Eles querem que a massa continue na ignorância. Oh, abençoado, eu conheço alguns de vocês aí. Oh, Deus vai dar a sua graça aos humildes. Humildes, vocês, pessoas, crentes humildes, crentes que estão dentro da igreja, louvando e cantando ao Senhor, servindo ao Senhor, tocando para o Senhor, louvando ao Senhor, fazendo alguma coisa para o Senhor. Pessoas humildes, que tem amor para com Deus, que tem vontade de pregar a palavra. Pessoas que fazem uma obra, ensinam alguma coisa para alguém. Tomara que o Espírito Santo abençoado revele a graça dele a vocês. Porque os que estão em cima do púlpito estão ocultando a verdade dos filhos de Deus. Ocultando. Alguns são sinceros, não têm a revelação, certo, abençoado? Eles estão na ignorância, anos e anos de igreja de lei, né? Nunca leram para ele, nunca ensinaram, né, o tal pastor, e aí ele não passa para os membros da igreja. Então, alguns mesmo fazem de propósito mesmo, querem que, porque se você descobrir que você não é mais um pecador, que você é salvo, que você tem o Espírito Santo, que você pode ser conduzido pelo Espírito Santo, aí não fica mais, né, sobre o tutor, né, que está lá guiando e dizendo para você que você é um pecador, que você ainda tem que ficar pedindo perdão para Deus. Colossenses 2, então, né, Colossenses 2, verso 13, Colossenses 2, verso 13, Colossenses 2, verso 3. E vós outros que estava morto em vossos delitos e pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos, ou só 1, 2, 3 pecados. Olha lá. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, e na incircuncisão, né? E na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, ou seja, Deus, com Jesus Cristo, ele nos deu vida lá, perdoando todos os nossos delitos e pecados. Ah, Senhor, me perdoa. Ah, me perdoa, pois eu sou um pecador. Ele, olha lá, ele perdoando-nos todos os nossos delitos. E a vós outros que estáveis mortos, nos vossos pecados. Mortos em vossos pecados e na incircuncisão, um povo ainda, né, que era circunciso, né,
né? O povo precisava circuncidar a carne, lavar lá a carne com água de batismo, né? Isso é uma circuncisão para a carne, né? Então, e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, olha lá, ele agora vos deu vida com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, né? Todos os nossos delitos, que isso fique bem claro, pessoal. Todos os nossos delitos quer dizer nossos pecados. Romanos 6. Romanos 6, eu amo a graça de Deus, por isso, eis-me aqui. Romanos 6. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça aumente? Ué, Maria, então agora vamos permanecer no pecado? Qual pecado se não há mais o pecado? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? Agora, né? Então não tem mais o pecado, então... Para que a graça aumente? Então, abençoados, nós, um povo em graça, nós somos salvos pela graça de Deus. Somos livres, sim, somos livres. Mas isso não nos dá o direito de nós fazermos o que quisermos, não é? Somos salvos, salvação não se perde. Mas isso não nos dá o direito de fazer o que nós quisermos, pois não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então hoje nós estamos ligados com Cristo, livres, porém não libertinos. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum, nós que estamos mortos. É difícil a igreja entender isso, hein? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, se nós estamos mortos para o pecado? Como viveremos nele, em igreja? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Aí Paulo explica para os que estão com ele. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Ou não sabeis que todos fomos, então, abençoados, morto, não tem nem como ele estar no pecado, porque ele está morto. Vamos lá, ó. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Rumina isso daí, abençoado. Não tem como. O morto não tem como. Mais para frente vocês vão ruminar isso daí, mais para frente vocês vão entender um pouquinho mais, abençoado. De modo nenhum, nós estamos mortos para o pecado. Nem se você quiser, abençoado. O morto está morto. O morto não vive no pecado, ele está morto para o pecado. Logo, ele não vive no pecado. Ele não está vivendo para o pecado. Ele está morto, é o que está dizendo a palavra. Ele está morto para o pecado. Ele não está vivendo no pecado. Ele está morto. Quem está morto não está vivendo no pecado. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, olá, por que eu senti a espada do Espírito, né? Espada quer dizer a palavra, quer dizer, né, abençoado. Por que eu senti a circuncisão no meu espírito abençoado? Alô? Por que eu senti no meu espírito, né, este dia, no ano de 2022, né, quando o próprio... Eu fico fascinada com isso. Eu fico fascinada com isso, abençoado, porque o povo, eles falam muito, Jesus vive, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Mas cadê o Jesus vivo que
Não há na vida dele, não há na vida do cristão esse mover. Então Jesus vive, logo se Jesus vive, né? Jesus tem que se manifestar, abençoado, como o Espírito Santo, claro. A carne de Jesus morreu, né? Então, o abençoado, então Jesus, o Espírito Santo tem que se manifestar de um modo ou de outro. Amém, abençoado? Porque eu vi, né? Então, porque Deus se manifestou, porque houve ali uma cura, eu não estou falando disso, viu, abençoado? Tá muito além, tá muito acima. Hoje há igrejas que têm o poder de curar, que o irmão cura, sim, dons de cura, creio nisso, entendeu? Mas e aí? Cura um câncer, mas e a graça não é revelada? Continua fazendo rudimentos, obras, continua subindo no monte, a graça não foi revelada. Então, ora Deus se manifesta de um modo, ora Deus se manifesta de outro, pessoal. Recebeu a cura? Amém, glória a Deus pela sua vida. Mas o câncer continua, a doença espiritual. A crosta não foi removida, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não podem aceitar, irmão, os ministros te chamando de pecador. Você está morto para o pecado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, é só sentir esse mover do Espírito Santo no homem interior meu, porque eu estou batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo habita em nós, abençoado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, já fomos batizados em sua morte? Então, há mais de 2000 anos, Jesus Cristo, pelo sangue, né, lá na cruz do Calvário, ele nos batizou com o Espírito Santo. Por isso que uma igreja de graça não tem batismo em água. Isso é rudimento judaico para os judeus, não para nós. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, batizados em sua morte? Igreja, vocês não sabem disso ainda? Hein, irmãos? Vocês não sabem disso ainda? Então, eu estou dizendo para vocês, vocês estão batizados na morte de Jesus Cristo. De sorte que fomos sepultados com Cristo, de sorte que fomos sepultados com Ele, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos também em novidade de vida. De sorte que fomos sepultados com Jesus e ressurgimos com Ele em um novo corpo, que é o nosso espírito, né? O nosso homem interior. De fato que Jesus morreu e ressuscitou. Nós também morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Ele ressuscitou em espírito, não mais em carne, e nós também ressuscitamos em espírito. Hebreus 2, nós somos um espírito com Deus. Então, abençoado, de sorte que fomos sepultados, uma pessoa sepultada, ela morreu. Ela não vai levantar do caixão, abençoado, e agora estou servindo ao pecado. Alô, morreu a carne de Jesus, morreu a nossa carne, para que ressurgisse a nova criatura, o novo homem, amém? É isso que Paulo está falando. De sorte que fomos sepultados. Uma pessoa morre, ela é sepultada, fecha o caixão, lacra o caixão, morreu. O espírito voltou ao Senhor. Então, o espírito agora está aqui. O espírito está vivendo com Deus. Maria, mas estou aqui. Quem está aqui é a sua carne, não é? Então, não estamos falando do velho homem. O velho homem é a carne, abençoado. Foi sepultada com Cristo, do jeitinho que está escrito aqui, Romanos 6, depois pega a Bíblia de vocês, dá uma lida aqui, não é difícil ler, abençoado, Romanos 6 até o que nós vamos ler aqui, nós vamos ler aqui até o 11, tá bom? Vamos ver aqui. Então, não é muita lição para um filho de Deus, né? Ler. Olha lá, De sorte que fomos sepultados
Isto, abençoado, de sorte que fomos, de sorte que... Eu estou repetindo assim muitas vezes, abençoado, porque para vocês ativar a mente de Cristo de vocês, amém? Ativar a mente de Cristo. De sorte que fomos sepultados com Ele, né? Pelo batismo na morte, olha lá, pelo batismo na morte, aqui não é batismo de água. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Certo, abençoado? Verso 5. Se fomos plantados com Ele em semelhança da sua morte, também os seremos na sua ressurreição. Então, se fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte, também seremos, né, na sua ressurreição. Então, olha lá, ó, seremos na sua ressurreição. Ele não morreu e ele não ressurgiu, né? Então seremos também na sua ressurreição. Morte e ressurreição de Jesus, né? Ele morreu, ele ressuscitou e hoje ele vive. É tremendo a circuncisão no nosso espírito, é tremendo. Quando eu tenho essas manifestações do Espírito Santo abençoado, eu penso, meu Deus, a terra não sente no corpo Jesus Cristo. E ele no nosso homem interior, hein? A terra, os filhos de Deus não sabem o que é isso. Se fomos plantados com Ele na semelhança, na sua morte, também seremos na sua ressurreição. Pois, também seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem, ó, Paulo vai continuar falando, pois sabemos isto, né? Pois sabemos isto. Deixa eu verificar aqui, abençoado. Paulo estava fazendo uma comparação aqui, né? Se fomos plantados com Ele na semelhança, na sua morte, também o seremos na ressurreição. Então, por isso, morte e ressurreição. Por isso ele morreu, nós também morremos. Por isso ele ressurgiu e nós também ressurgimos. Ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem, pois sabemos isso, que o nosso velho homem com ele foi crucificado, para que o corpo do pecado, né? Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. O corpo do pecado, ele foi desfeito. Eu acabei de comer um pão aqui, abençoado, ó. Eu vou pegar esse papel aqui, ó. O corpo do pecado, ó, ele foi desfeito, ó. Olha, abençoado, ó. O corpo do pecado foi desfeito. Acabou. Não tem ninguém mais servindo ao pecado. O corpo do pecado foi desfeito. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, foi com ele Jesus crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha, aquele que está morto está justificado, está perdoado do pecado. Aquele que está morto, olha lá, ó, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo, na morte. Olha lá, ó, então por isso fala morte várias vezes, né? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados na sua morte. Romanos 6, verso 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Então, abençoados, depois você ouve, pega a sua Bíblia, lê esses versos, não é? Para que o Espírito Santo se manifeste, né? Com entendimento na sua vida. Porque aquele que está morto está justificado. Aquele que morreu está justificado. Olha lá. Porque aquele que está morto está justificado do pecado.
Nós morremos e ressuscitamos. Então, o morto, ele foi justificado, porque ele morreu para o pecado. Então, ele foi justificado. Ele morreu para o pecado, então ele foi justificado por Deus. Também foi perdoado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, Deus deu o perdão, Colossenses 13. Deus perdoou todos os nossos pecados, que nós somos o justo de Deus. Deus perdoou todos. Deus não deixou nenhum abençoado. Está escrito todos. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Se já a carne já morreu, né, e nós ressuscitamos com Cristo, estamos vivendo com quem? Com o próprio Deus abençoado. Cremos também que com ele viveremos. Se já morremos, não tem mais o pecado, não estamos mais servindo ao pecado, agora estamos servindo a Deus em espírito e verdade. João 4:24. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Cremos também que com eles viveremos. Cremos também que com ele viveremos. Então, estamos vivendo com Cristo nessa nova aliança. Amém? Com quem? Com o Espírito Santo. O próprio Deus em nós. Ora, se já morremos com Cristo, cremos, tem que crer, que também com ele viveremos. Já estamos vivendo. Paulo estava falando com o seu povo ali, né? Então, cremos que se já morremos com Cristo, cremos que a partir de agora, né, nós viveremos com ele, não é? Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Como assim a morte também não tem mais domínio sobre nós, né, abençoado? Então, olha, a morte não tem mais domínio. Ele morreu, ressurgiu. O único que vive hoje é Jesus Cristo, não morre mais, não é? Pois sabemos que havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, ressurgiu ou não ressurgiu? Morreu ou não morreu? Ressuscitou ou não ressuscitou dentre os mortos? Sim, já não morre, então é por isso que Jesus vive. E fala, hein, abençoado? De um modo ou de outro, hein? Nossa, ele falou para mim, hein? Salvar a sua vida. Quando a gente ouve o Evangelho abençoado. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Claro. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Pois quanto a ter morrido... Vamos verso 9 de novo. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu o pecado. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, quando nós morremos com Cristo, morremos para o pecado. E quanto ao nosso viver hoje, estamos vivendo para Deus, né? Então, hoje, nessa nova aliança, é assim. Estamos vivendo para Deus. Para terminar, vamos terminar, abençoado. Assim também vós, olha, essa ministração abençoada é para a igreja da terra. A igreja católica não pode ficar chamando os filhos de Deus de pecador. Você que está congregando ali numa igreja católica, irmão, em Cristo, humilde você é, abençoado. Eu vejo uma pessoa humilde, adoradora de Deus, querendo algo com Deus. Deus vai dar a sua graça aos humildes, está escrito, eu creio.
A igreja não pode, eles não podem ficar enganando mais assim os filhos de Deus, dizendo que você é um pecador. Assim também vós considerai, verso 11, verso 10, pois quando a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Hoje nós estamos vivendo para a Deus e não servimos mais ao pecado porque estávamos mortos, né? Morremos para o pecado. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, irmãos. Assim também vós, irmãos. Assim também vós considerai. Vocês têm que considerar vós como mortos para o pecado. Agora, se vocês ficarem dizendo, né, eu sou um pecador, o padre, o bispo ali diz para mim que eu sou um pecador. Não, obras da carne, você está falando lá em Gálatas 5? O Espírito está vivendo com Deus. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai, isso é muito importante, vocês têm que considerar-vos como mortos para o pecado. Agora, se vocês ficarem confessando pecado, a igreja manda você confessar. Você confessa seus pecados. A igreja fala que você é um pecador. Você abaixa a cabeça e fala, eu sou mesmo. Aí, quando você está olhando para a obra da carne, Gálatas 5:16, ali em diante, aí você não consegue ver a glória de Deus abençoada na sua vida. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, né? Deixa a lascívia, a maledicência, deixa de matar, deixa de roubar, né? Então, são leis de Deus que a gente está aqui na terra para fazer. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, né? Eu li lá em Colossenses 3, né? Abençoado. Eu fiz aí, né, uma ministração de Colossenses 3, né? Olha lá, Colossenses 3, 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a paixão e por aí vai. Tá aí o estudo, tá bem? Não é meu assunto, não. Então, abençoado, de fé em fé, de glória em glória, não é? Isso aqui, abençoado, tem que ser lido nas igrejas. Olha lá. Estávamos aqui, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer aos seus desejos, né? Então, agora que morremos para o pecado, agora entramos no reino de Deus, né? Recebemos este apostolado, não é? Que é muito edificante, olha lá, ó. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, né? Então, você não morreu? Não morreu para o pecado? O morto não está servindo mais o pecado. E o pecado de Adão ele foi aniquilado, né? Abençoado, Hebreus 9, 26, certo? Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, como os vivos dentre os mortos. Você não ressurgiu? Então agora você ressurgiu, né? Agora você não morre mais, abençoada. Aqui você não morre de jeito nenhum, abençoada, né? Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus em espírito e em verdade, João 4, 24, né? Que é a nova criatura, em espírito, né? Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, olha lá, como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, Tem que pregar a justiça de Deus. Estais
justificado. Essa foi a justiça de Deus para conosco. Perdoados. 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Claro, o pecado foi aniquilado. Claro, você morreu e ressurgiu, né? Está morto para o pecado e agora está vivendo com Deus. Olha lá, o pecado aniquilado não tem domínio mais sobre você. Você está morto para o pecado. Nem se você quisesse pecar, o pecado está aniquilado. Hebreus 9, 26. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Olha lá, o pecado habitava na lei, abençoado, amém? Nós estamos debaixo da graça de Deus em uma nova aliança, não é? Então, o pecado ele foi aniquilado, abençoado, pela morte de Jesus, amém? De outra forma, necessário lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, olha lá, agora, na consumação do século, de uma vez por todas, se manifestou. Quem manifestou para nós? Jesus, né? Para aniquilar, olha lá, o pecado. Então, morto para o pecado aniquilado. Então você não pode aceitar mais se você é um pecador. Não deixe os ministros aí chamar você de um pecador. Se você ouvir alguém, leve essa ministração, não é? E não saia mais palavra torpe da sua boca. Eu sou, parece um Tarzan, né? Eu sou um pecador, ó. Eu já vi gente assim. Então, mas aquele ministro, alô, estamos no ministério do apóstolo Paulo, hein? Se dissermos que não tem pecado, mentimos. Alô, este aí nada sabe. Este está em dor, está no engano. Amém? Então, graça e paz, abençoado, glória a Deus pela sua vida, tá bom? Então, fica aí, né, este apostolado para vocês, que vocês sejam edificados com prata e com ouro, e que vocês peguem a Bíblia de vocês, lê esses versos de Romanos 6. Amém, abençoados? Lê esses versos de Romanos 6. Vamos continuar este assunto pecado. Vai estar na playlist, né? Graça sobre Graça Macedo. Vai estar na playlist assunto pecado. Crosta removida. Amém? Estamos servindo ao Senhor. Amém? Então, graça e paz para vocês, abençoados.